Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como é que você faz para aumentar, em alguns casos até mesmo dobrar os seus acertos na prova de ciências humanas em apenas 15 dias, que é o que está faltando aí para a prova do Enem. Eu sei que parece milagre, eu sei que parece assim, um negócio bizarro, mas nesse vídeo aqui eu vou te ensinar o que você tem que fazer para conter os danos aí de você que está com poucos acertos, ou mesmo com um patamar médio de acertos, e você quer de fato evoluir aí nessa reta final. Vou te apresentar aqui o que é mais eficiente. E mesmo que pareça milagre, se você ficar comigo aí até o final, você vai entender que é um negócio que é relativamente simples e já foi feito por milhares de alunos meus no plano do gabarito e também aqui no canal. Então fica comigo que eu vou te ensinar como é que você vai fazer para aumentar esses acertos. De onde é que surgiu esse vídeo, né? Esse tema de vídeo que parece, eu sei, clickbait, mas se você clicou, você está desesperado. Muita gente lá no Instagram, @prof.rafael, tem me perguntado a beça, né? Coisas que você pode fazer para aumentar os seus acertos nessa reta final. Várias pessoas viram para mim e falam o exato contrário do que é para ser feito. Cara, várias pessoas acham que nessa reta final chegam lá para mim e perguntam assim, cara, tô voltando a estudar agora, ou tô começando a estudar agora, ou parei de estudar e tô voltando, e cara, eu quero focar muito em conteúdo. E as pessoas pensam o seguinte, as pessoas pensam que se elas selecionarem os conteúdos que mais caem na prova de humanos do Enem, virem aulas ou lerem apostilas e pelo menos garantirem esses conteúdos que mais caem, elas vão acertar mais questões do Enem. E isso, cara, é a coisa mais equivocada que você pode fazer agora, faltando 15 dias ou uma semana, dependendo, sei lá, se tá me vendo aí, né? Faltam 2 dias pro Enem, não sei quando é que você tá me vendo, né? Se na data de lançamento ou depois da data de lançamento. Essa forma de raciocínio, ela faria muito sentido se a gente tivesse em fevereiro, em março, e a prova fosse de fato em novembro. Estando nós agora em finalzinho de outubro, início de novembro, e a prova sendo no meio de novembro, cara, isso não faz o menor sentido. Nesse vídeo aqui, então, eu vou te explicar o que você precisa focar, de fato, na hora da prova, para você garantir ali, pelo menos, o acerto nas questões fáceis e médias, garantindo não só a quantidade significativa de acertos, mas também uma nota bastante boa, de acordo com a TRI, que privilegia questões fáceis e médias. O primeiro ponto que você vai ter que focar é em exercícios. Ah, Rafael, mas isso aí eu já sei, pô. Você está dizendo que que eu vou aumentar minha nota focando só em exercícios? Não, calma, não é só isso. Você precisa focar em exercícios para desenvolver 2 elementos. Rafa, quais são esses 2 elementos? Cara, tem 2 coisas que você pode aprender faltando 15 a 7 dias para a prova do Enem. Uma delas é como você valida o gabarito das questões fáceis e médias na prova de humanas do Enem. E a outra, obviamente, é como é que você lê os diferentes tipos de texto base de questões fáceis e médias, que é de onde você vai validar o gabarito. O que você vai fazer agora é muito simples. Você vai pegar provas antigas do Enem, provas de humanas antigas, caso você não tenha feito. Caso você já tenha feito todas as provas antigas, você vai focar em simulados, não exercícios de outra banca, tá, gente? Tem que ser um exercício próximo do modelo Enem. Então, pode ser simulado do Sais evolucional, Bernoulli, poliedro. Tem que ser isso, e o melhor, óbvio, são provas antigas. E você vai começar a fazer essas questões. Qual vai ser o seu foco? O seu foco vai ser em primeiro lugar, primeiríssimo lugar. Você vai se atentar, nas questões que você fizer, aos diferentes tipos de texto base. Você vai ter que treinar um mecanismo que a gente chama de extração da ideia do texto. Ao final de cada leitura do texto, o que você vai ter que aprender naquela questão não é o conteúdo, como cidadania, como baixa idade média, como clima. O que você vai ter que entender ali é qual que é a ideia central desse texto. Você só faz isso, você só aprende isso, se você por 2 caminhos. O primeiro é, se você treinar muito, e de fato você pode treinar muito, quanto mais questões você faz a partir desse método, mais você aprende. E por outro lado, você pode aprender isso, lógico, se matriculando no meu curso no Plano do Gabarito. A diferença é que, se você vier para o Plano do Gabarito, eu já te entrego como é que você faz para interpretar os diferentes tipos de texto base. Gráfico, charge, tabela, texto acadêmico, obra de arte, foto, poesia, etc. Se você for fazer sozinho, obviamente, você vai ter que fazer isso na prática. Você vai ter que fazer dezenas, centenas de exercícios nesses próximos dias, o que é totalmente possível, mas vai te custar um tempo grande que você pode dedicar para outras matérias. Se você tiver interesse, inclusive, de conhecer o Plano do Gabarito, é o primeiro link na descrição. Se você for adotar o caminho lógico de fazer as questões por conta própria, você tem que entender que cada um desses tipos de texto, né, dos mais recorrentes, que são os textos acadêmicos, até os menos recorrentes, que são obras de arte, poesia, por exemplo, mas que sempre caem, eles possuem algumas técnicas de extração da ideia. Com a prática, né, ou seja, fazendo exercícios, você vai ver
quais são as ideias centrais. Ah, Rafael, como eu vou ver quais são as ideias centrais do texto? Como é que eu vou aprender isso, meu Deus? Você vai aprender isso treinando uma segunda coisa, que é a validação do gabarito. Nessas questões fáceis e médias na prova do Enem, a resposta invariavelmente está dentro do texto. Elas são questões que a gente chama de do texto pré-dentro. O que significa dizer isso então, Rafael? Significa dizer que em cerca de 80% das questões da prova do Enem, se você consegue extrair a ideia do texto e consegue validar os distratores a partir dessa ideia central que justifica porque a resposta é letra A e não letra B, você consegue fazer pelo menos 80% das questões da prova de humanos do Enem e consegue, consequentemente, acertar aí 33, 34, 35. Muitas vezes dobrando o seu patamar de acertos em poucos dias, né? Em 14 dias, você vai ali de 18 para 35 acertos, de 15 para 30 acertos. Por quê? Porque essas questões elas estão baseadas justamente nesses dois processos. E como é que você vai fazer para, na hora que você estiver fazendo exercício, validar esse gabarito a partir do seu treino? Você vai fazer da seguinte forma. Sempre que você se deparar com uma questão, sempre que você se deparar com diferentes opções dentro de uma questão, você vai se perguntar se aquela opção ela é validada pela ideia central que você extraiu do texto. Rafael, como assim? Você vai tentar sempre se perguntar, quando você estiver fazendo seus simulados agora, nessa reta final, se a letra A corresponde à ideia que você extraiu do texto, se a letra B corresponde à ideia que você extraiu do texto. E aí você vai marcar apenas aquela que melhor corresponde à ideia central do texto. Eu sei que em alguns casos as questões também perguntam causas e consequências do processo descrito no texto. Essas questões, infelizmente, você vai errar, mas você está desesperado de fato. Essas questões que perguntam causa e consequência, elas normalmente são as questões mais difíceis, então você não precisa se preocupar em acertar essas questões. Só que, por outro lado, você vai acertar o grosso, os 80% de questões em que a resposta está presente dentro do texto. E você vai conseguir desenvolver esses dois pontos, né? A extração da ideia central do texto e a validação do texto a partir, logicamente, né, dessa ideia central, se você conseguir treinar e focar nas próximas semanas, não só em exercícios, como eu falei para vocês, mas, sobretudo, se você conseguir focar de fato nesses dois elementos, no desenvolvimento desses dois elementos a partir desse estudo por exercícios. Eu sei que vários de vocês nesse momento estão tentados a fazer o seguinte, estão tentados a fazer, Rafael, cara, e se eu errar uma questão, será que eu não tenho que voltar naquele conteúdo em Baixa Idade Média? Será que eu não tenho que voltar em cidadania? Cara, você só tem que voltar se for uma questão de causa e consequência. E nesse momento, o que eu estou te pedindo? Nesse momento, eu estou te pedindo para que você faça uma aposta. Mas se você clicou aqui, você certamente está desesperado. Que aposta é essa? Não aposte no conteúdo. E não é que não caia conteúdo na prova de humanas. Cai conteúdo óbvio na prova de humanas. Só que tem um problema. Você tem muito pouco tempo nesse momento. Esse é um vídeo que, depois que passar a prova do Enem, ele não vai fazer o menor sentido. Mas agora ele faz. Por que agora ele faz? Agora ele faz porque você tem uma escolha a fazer. Ou você vai focar em conteúdo, vai garantir 1 ou 2 acertos, ou você foca nessa habilidade de validar o gabarito e de extrair a ideia central do texto e garante todas as questões fáceis e médias da prova. Rafael, mas com as questões fáceis e médias da prova, acertando 80%, sei lá, 75%, 70%, acertando 30%, 35% acertos, eu não consigo passar em medicina. Cara, mas em nenhum momento o intuito desse vídeo é esse. O intuito desse vídeo é salvar o seu Enem com 2 focos, 2 técnicas, que se você focar, eu te garanto que você vai evoluir fortemente os seus acertos. Cara, é batata. Eu já vi vários alunos, e agora eu vou falar especificamente dos que eu acompanho diretamente, que são os do plano do gabarito. Vários alunos do plano do gabarito que chegaram ano passado, ou ano retrasado, que são os 2 anos que eu pratiquei o curso, chegaram ali acertando 20 questões e terminaram acertando 35. Num espaço pequeno, de 2, 3, às vezes até uma semana e meia. Então assim, cara, dá muito tempo de você desenvolver isso. Se você parar com essa baboseira de pegar a lista de conteúdo que mais cai, de ficar vendo aulão de revisão, de cursinho pré-vestibular e focar naquilo que realmente importa, que é o que a gente chama de masterização do modelo Enem. Você precisa, de fato, aprender, e é isso que você pode fazer em 15 dias, como é que funciona esse modelo de questões do Enem e, de fato, como esse modelo de questões do Enem ele pode te ajudar a, pelo menos, acertar as questões fáceis e médias da prova de humanas do Enem.
Tenta isso e me diz o que você acha, né? Se tá funcionando, se não tá funcionando, aqui nos comentários ou lá no Instagram, numa DM, no @prof.rasfael. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre como você pode aumentar e até mesmo dobrar os seus acertos na prova de humanas do Enem em 15 dias. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. E não esquece também de se inscrever aqui no canal. A gente vai produzir muito conteúdo agora nessas 2 últimas semanas sobre, de fato, tudo que gira em torno aí da prova de Ciências Humanas do Enem, pelo menos até dia 13, de fato, quando essa tortura de Enem acaba. E se você ainda está em dúvida sobre como é que você vai fazer para aplicar esses 2 elementos, eu tenho um vídeo sensacional. Na verdade, antes de você começar a sair por aí aplicando, né, o seu foco em exercícios e simplesmente desenvolvendo a extração da ideia do texto e essa validação, assiste esse vídeo aqui do lado, em que eu resolvo uma questão, que é uma questão modelar do Enem, e eu te ensino como é que você faz em cada uma dessas questões, né, como é que você faz para extrair a ideia central do texto e para validar o gabarito. Assiste esse vídeo aqui, que ele vai te ajudar, e aí depois sim, você vai pegar um monte de questão do Enem, faz, corrige e treina esse processo de validação do texto, beleza? Então é isso, galera. Um forte abraço para vocês e até a próxima.